Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que o ladrão vem para roubar, matar e destruir? Será que estamos falando aqui de Satanás? Primeiramente, vale frisar uma coisa, que o diabo, de fato, ele não presta. Inclusive, essa é a recomendação do apóstolo: não deis lugar ao diabo. Porque onde o diabo se apresenta, de fato ali está toda sorte de trevas e de maldade, né? Mas quando nós citamos essa passagem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, muitas vezes atribuímos a Satanás, né? E quando vamos realmente observar, de olho no texto, nós verificamos que não, que Jesus não está falando de Satanás quando usa essa expressão. Você pode me perguntar: Charles, teria algum problema eu dizer que o diabo vem para roubar, matar e destruir? Não necessariamente, não é um grande erro, porque de fato o diabo ele faz aquilo que é mal, mas essa frase, quando Jesus o cita no seu contexto, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 9 a 10, 11, ele não está se referindo ao diabo. Ele está se referindo a mercenários, homens que são considerados ladrões, salteadores, assalariados, mercenários, homens que usurpam a fé e enganam a fé das pessoas. Se você ler comigo, por exemplo, em João capítulo 10, Jesus disse o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. E ele vai explicando que ele é o bom pastor, né? Ele é aquele que entra pela porta, o porteiro abre a porta, ele é o pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz, mas não reconhecem a voz dos estranhos. E mais na frente, ele mais uma vez diz no versículo 8: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. E lá no versículo 10, mais uma vez ele diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, né? E que eles não têm, na verdade, o cuidado verdadeiro com as ovelhas, mas apenas se interessam por aquilo que as ovelhas podem oferecer, que eles são mercenários, que eles são assalariados, né? Então você precisa dar uma olhadinha no texto aqui em João capítulo 10 e perceber claramente que essa frase Jesus não a citou para fazer menção do diabo, apesar de que toda obra maligna tem uma ação, né, espiritual demoníaca que está ligado a Satanás, porém, especificamente ele está falando dos ladrões, dos salteadores, dos mercenários, dos assalariados que não amam as ovelhas, mas cuidam pelas ovelhas apenas por causa do salário. Eles são considerados mercenários. E Jesus está explicando que muitos vieram dessa maneira até antes dele, né? Porém, ele é diferente, ele é o pastor, e não somente isso, ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus começa a fazer a diferenciação do seu ministério em relação aos outros, e muitos outros, na verdade, que passaram antes dele e que também eram considerados, eram supostos Messias de Israel, mas na verdade não eram. Eram apenas ladrões, salteadores, e sempre se manifestavam para roubar, matar e destruir o aprisco. Então, essa é a verdadeira interpretação dessa passagem. Não vejo nenhum erro em aplicá-la a Satanás, ao diabo, porém, o problema não é a aplicação, o problema é o uso do texto fora de contexto, e essa prática recorrente pode ferir, né, a interpretação bíblica em outras circunstâncias. Então fica ligado, é uma curiosidade que pode de repente despertar a tua maneira de ler o capítulo 10 do Evangelho de João. Até mais, até a próxima, Deus abençoe.